Oi, gente, meus queridos, como estão? Tudo bem? Seguindo com os roteiros de estudo em casa, as nossas aulas online, professora Cristiane por aqui, trabalhando à distância, trabalhando em casa nesse período de quarentena, fazendo o possível para seguir, né, com o nosso planejamento, com os nossos alunos. E aí a gente usa os recursos que a gente tem. Na medida do possível, a gente vai tentando seguir com o nosso trabalho, né? E hoje nós vamos trabalhar um conteúdo do segundo ano, da segunda série do ensino médio, que é a calorimetria, um assunto que a gente estuda dentro do conteúdo de termologia. Tá? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar mandando para mim pelos nossos meios de comunicação, e a professora vai tentando tirar as dúvidas de vocês, inclusive nas nossas lives, né, semanais, nos nossos outros meios de comunicação também, mas a gente faz o possível para estar aqui acompanhando e dando um auxílio para vocês não se sentirem tão sozinhos nessa época que está sendo um desafio para todos nós, né? Então vamos lá. Falando de calorimetria, calor, né? Metria. Metria vem de medida, né? Medir alguma coisa. Então é medir o calor, como a gente pode medir o calor que um corpo pode receber ou transferir para outro corpo. Então a gente trabalha medir o calor dos corpos, tá? Como a gente mede a capacidade de cada corpo, o que acontece com ele, variou a temperatura, variou o estado físico, é isso que a gente estuda dentro da calorimetria, certo? Para isso a gente precisa entender a diferença entre calor sensível e calor latente. Quando a gente está falando de calor sensível, a gente está falando daquele corpo que sofreu alteração apenas na sua temperatura. Então, eu recebi calor, né? Um corpo recebeu calor e ele variou apenas sua temperatura, seu estado físico permanece igual. Quando eu falo de calor latente, eu não vario a temperatura, eu apenas vario o meu estado físico, tá? É aquela situação em que o gelo vira água, em que a água vira vapor, tá? Em que um estado físico, um estado líquido vira um gás, né? Ou vice-versa, ou de um gás ele vira um sólido, ou de um sólido ele vira... Então, essa passagem é uma mudança de estado físico, é um calor latente, tá? Tem diferença na hora da gente calcular? Tem, tá? Tem diferença. Então, por isso é importante. O que eu quero saber desse corpo? Ele variou a temperatura? Ah, então isso é calor sensível. Ah, ele variou o estado físico? Ah, então isso é calor latente, tá? Muito bem. São coisas diferentes. Agora, tem corpo que tem uma grande capacidade de transferir calor ou de receber calor, tá? Às vezes um corpo ele recebe muito calor e varia pouquinho a sua temperatura. Um outro corpo recebendo a mesma quantidade de calor pode variar muito essa temperatura. Isso depende de um corpo para o outro, né? A mesma coisa se eu variar a mesma temperatura para dois corpos diferentes. Eu vou fazer uma variação de 10 graus Celsius para dois corpos diferentes. Um corpo vai precisar de muito calor para variar esses 10 graus Celsius. O outro corpo pode ser que não precise muito calor, tá? Então, cada corpo tem uma condição diferente, tem uma capacidade diferente. E como é que a gente sabe? A gente sabe testando, fazendo várias experiências, né? Conforme a quantidade de calor recebida e conforme a variação da sua temperatura. E para isso a gente trabalha com essa formulazinha, que é a capacidade térmica de um corpo, é a quantidade de calor dividida pela sua variação de temperatura. Quantidade de calor dividida pela variação de temperatura. Isso é capacidade térmica. E qual é a unidade de medida?
Ó, unidade de medida do nosso Czão, que é a nossa capacidade térmica. Ora, é a unidade de medida do meu Q, que é a quantidade de calor, dividida pela unidade da temperatura. Lá no sistema internacional, vamos ver se vocês estão ligados e se vocês lembram lá do trabalho em energia da primeira série do médio. Quem é que lembra qual é a unidade de medida da energia? Porque quantidade de calor é energia. Estamos falando de energia. E se estamos falando de energia, estamos falando de joules. Muito bem, quem lembrou? E variação de temperatura no sistema internacional é o Kelvin. Então seria joules por Kelvin, professora? Sim, pode ser, mas nós usamos uma outra unidade, mais usual, tá? Mais comum. Quando a gente está falando de capacidade térmica, de calor específico, de calor latente, a gente sempre nos remete a caloria. Caloria, cal, tá? E o Kelvin a gente transforma em graus Celsius. Graus Celsius que é a nossa medida, né, de temperatura mais usual. Caloria por graus Celsius, tá? Caloria por graus Celsius. Muito bem, mas o que é caloria afinal? O que é caloria? Bom, caloria, gente, é a capacidade, tá? De receber, na verdade, é a quantidade de calor que 1 grama de água pode variar em 1 grau Celsius. Peraí, professora, eu não entendi nada. Bom, eles foram fazendo testes e testes, pegaram a água como referência. Pegaram 1 grama de água. Pegaram 1 grama de água e começaram a variar a temperatura da água, tá? Quando eles chegaram lá no 14,5 graus Celsius e passaram para 15,5 graus Celsius, 1 grama de água, tá? 1 grama de água. Gente, é pouquíssima coisa, 1 grama de água. Eles pegaram 1 grama de água e aqueceram, tá? Ó, passaram de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius, tá? Essa variação, tá? Essa quantidade de calor necessária para que isso acontecesse, eles chamaram de caloria, tá? E o que caloria tem a ver com joule? Caloria, transformando em joule, é 4,186 joules. Se quiser fazer a transformação, tá? A gente usa essa igualdade aqui, aí faz uma regrinha de 3 para descobrir, tá? Mas geralmente isso não é necessário, porque a gente acaba ficando com um resultado sempre em caloria por graus Celsius, tá? A não ser que vocês estejam fazendo uma prova, né, alguma coisa que peça para transformar, geralmente eles dão isso aqui no enunciado, tá? Eles informam que uma caloria vale 4,186 joules. Certo? Muito bem. Passando de caloria para calor específico. Por quê? Calor específico. Eu vou perguntar assim para vocês. Será que se eu pegar 1 grama de água, tá? E aquecer na mesma temperatura, podemos 1 grau, 2 graus, mas na mesma temperatura que eu vou aquecer 1 grama de gelo, ou 1 grama de água e 1 grama de ferro, será que a quantidade de calor necessária vai ser a mesma? Vocês acham que se eu aquecer 1 grama de água, tá? Eu variar a temperatura da água em 10 graus Celsius e eu variar a temperatura do ferro no mesmo 10 graus Celsius, eu vou precisar da mesma quantidade de calor? Sim ou não? O que vocês acham? É lógico que não. É lógico que não. O que vocês acham? Será que o ferro precisa de mais calor ou de menos calor? E por isso a gente tem uma coisinha chamada calor específico, porque cada corpo determina, tá, conforme o seu material.
Então tem todo o material envolvido para dizer quanto eu preciso de calor ou quanto que eu preciso, né, variar, quanto que eu vario dependendo da quantidade de calor que eu recebo. E é isso que é o nosso calor específico. De acordo, ele varia de acordo com o material. Ai, Sora, mas como é que eu vou saber? Calma, segura aí. Isso aqui vocês não precisam decorar, vocês não precisam saber, tá? Isso aqui geralmente vem uma tabela. Quando a gente está estudando, vem no material impresso. Quando vocês estão fazendo uma prova, o próprio enunciado já informa, tá? Qual é o calor específico daquela substância. Eu coloquei algumas aqui, tá? Só para vocês compararem. Então a gente acabou de ver que a água ela varia, ela precisa de 1 caloria por grau Celsius. Ela precisa de 1 caloria para variar 1 grama a cada grau Celsius, tá? Olha o gelo. O gelo precisa de 0,5 calorias para variar na mesma quantidade, na mesma temperatura que a água. A mesma temperatura que a água variou, que foi 1 grama, né, 1 grau Celsius, e a mesma quantidade que foi 1 grama, olha aqui o gelo. O gelo precisa de 0,5 calorias. Entenderam? Então, ou seja, ele precisa de menos calor do que a água. A água precisa de mais calor para variar. Então, o alumínio, ó, o alumínio é 0,22 calorias por grau Celsius. Ou seja, é menor ainda que o gelo e menor ainda que a água. A mesma quantidade de variação de temperatura, a mesma quantidade de massa, que foi 1 grama, ele precisa de bem menos calor do que a água. Entenderam? Então, olha só, eu perguntei para vocês do ferro, deixa a professora botar o ferro aqui. Ó, o ferro, o calor específico do ferro é 0,11 calorias por grau Celsius. Então, o ferro ele precisa de muito menos calor do que a água para variar 1 grama, para variar 1 grau Celsius. Então, essa relação, através dessa tabela, a gente sabe quanto de calor um corpo precisa. Quanto menor for aqui o meu valor do meu calor específico, menos calor eu preciso, menos quantidade de calor eu preciso para variar minha temperatura. Então, é lógico que o ferro, ele precisa de bem menos calor para variar o que a água variou. Então, se eu pegar a mesma quantidade de calor, tá, para aquecer a água e o ferro, é lógico que o ferro vai variar muito mais a temperatura, tá? Comparando com a água. Então, a gente diz assim, é muito mais fácil esquentar o ferro do que a água. É muito mais fácil esquentar o alumínio do que a água, né? E é por esse fato aqui. Bom, gente, como a Sora falou, o calor específico ele é uma grandeza que varia conforme o material, né? Então, cada material tem uma dificuldade ou uma facilidade de receber calor. Então, o calor específico depende do material e também depende, tá? Por exemplo, como é que eles fizeram para calcular, né, a quantidade de calor necessária para a água? Então, eles analisaram a capacidade térmica da água, porque aqui, quando a gente trabalha variação de temperatura e mudança de estado, a gente não considera a massa do corpo. Mas quando eles foram fazer a análise com a água, eles utilizaram 1 grama de água. Então, eles consideraram a massa do corpo. Então, o que eles fizeram? Eles trabalharam com a capacidade térmica da água dividida pela massa da água que eles utilizaram. Então, veja bem, o nosso Czinho, o calor específico, a gente chama de Czinho, tá? Ó, diferente desse que é o Czão, não confundam. Então, o calor específico, Czinho, vai ser igual ao Czão, dividido por quem? Pela massa, tá? Capacidade térmica dividido pela massa, eles descobrem o calor específico.
Quem é que gosta de macete aí para decorar a fórmula? Hoje a senhora vai passar para vocês a fórmula do que macete. Me acompanhem aqui. Olha só. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu só vou passar esse M para cá multiplicando. Vai ficar assim. Czão é igual M vezes C, ok?Em é o nosso Czão? É Q sobre ΔT. Então, vamos substituir. Qzão sobre ΔT é igual a MC. Agora, esse ΔT, eu vou jogar ele para lá e vai ficar Qzão igual M vezes C vezes ΔT. Que macete! Que macete! Olha só! Gostaram? Essa é a forma. A quantidade de calor depende da massa, depende do calor específico e depende da temperatura, tá? Então, por exemplo, se eu tenho a massa, aqui no caso da água, né? A água a gente já sabe que é 1, mas 1 grama de água, o calor específico da água e a temperatura que variou, 1 grama. Ou seja, a quantidade de calor que eles adicionaram, transferiram para a água, foi de 1 caloria, ou seja, 4,186 joules. Então, eles jogaram na água, né? Transportaram para a água 4,186 joules em 1 grama de água e observaram que ela alterou 1 grau Celsius. E aí, por isso, eles descobriram que a água precisava de 1 caloria para sofrer essa alteração. E depois disso, eles foram fazendo análise de todas as outras substâncias e criaram essa tabela. Essa tabela vocês encontram em qualquer lugar, em livros, na internet. É só colocar a tabela de calor específico de algumas substâncias, tabela de calor específico, tá? Que já vai aparecer lá para vocês de várias substâncias. Bom, eu vou apagar o quadro aqui rapidinho, já volto pra gente fazer um exercício, tá? Bom, gente, voltando aqui, exercício diz assim, caiu na UERN, diz assim: um corpo constituído por uma substância cujo calor específico é 0,25 calorias por graus Celsius. A senhora vai mostrar para vocês por que é calorias por gramas graus Celsius, tá? No outro vídeo não tinha espaço no quadro para eu explicar. Quando a gente está falando de calor específico, a gente está falando de capacidade térmica dividido pela massa, né? Então, se eu quero analisar a unidade de medida do calor específico, eu preciso analisar a unidade de medida da capacidade térmica e da massa. Lá na capacidade térmica, vocês lembram que era Qzão sobre ΔT? E a gente chamava isso de calorias por graus Celsius. Tô com gramas na cabeça por causa daqui. Calorias por graus Celsius. Então, calorias por graus Celsius é só a parte de cima. A parte de baixo, ó, então seria calorias por graus Celsius. E a massa? A massa seria gramas, tá? Claro que se a gente estiver falando de Kelvin, de Joule por Kelvin, a gente trabalha com quilograma, né? No sistema internacional. Mas aqui a gente trabalha com grama só. Então, colocando na ordem, isso aqui ficaria assim, né? Por gramas, graus Celsius. Então, essa aqui seria a unidade de medida do calor específico. Gente, o calor específico, quando a gente trabalha com calor específico, a gente está trabalhando com calor sensível, tá? É a mesma coisa. Quando a gente fala calor sensível, a gente se refere a um corpo em que só alterou a temperatura. E aí a gente trabalha com calor específico de cada corpo, tá? Aí depois é que a gente vai ver a questão do calor latente. Nas próximas aulas, a senhora vai explicar a fórmula, né, do calor latente e como isso, como a gente difere um para o outro. Às vezes, na mesma questão, no mesmo exercício, a gente trabalha com os dois formatos, tá? Com calor sensível e com calor latente, dependendo da situação de cada substância, tá? Tem que analisar daí.
Bom, então a gente já tem o Czinho, vamos colocando aqui as informações que a gente tem, ó. A gente já tem o calor específico, que é 0,25, tá? Calorias por grama, graus Celsius. Ela absorve de uma fonte térmica 5.000 calorias. Então, a gente já tem a quantidade de calor, tá? Ó, quantidade de calor que ela fornece, que ela absorve, 5.000 calorias. Sendo a massa do corpo igual a 125 gramas, ó, 125 gramas, e sua temperatura inicial, veja bem, não foi a variação, tá? Ela tá dando a temperatura inicial, eu não sei quanto que ela variou. Então, T0, vou botar aqui, 20 graus Celsius. Então, a temperatura atingida no final do aquecimento é de... Eu quero saber a temperatura final. Qual é a temperatura final? Ora, a gente sabe que variação de temperatura é o quê? T menos T0. Ou seja, sempre variação de alguma coisa é alguma coisa final menos alguma coisa inicial. Então, se eu estou falando variação de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial. Então, a gente vai substituir onde tem ΔT, tá? Que macete? Que macete? M vezes C vezes ΔT. Bom, o Qzão a gente tem 5.000. 5.000 foi a quantidade de calorias. A massa a gente tem 125 gramas. O Czinho a gente tem 0,25. E a temperatura, que é a variação, a gente não tem. Mas vamos substituir? T menos T0? T menos T0. Bom, aqui a gente já sabe que é 20, então a gente já pode colocar o 20 ali. Eu vou fazer assim, ó. 5.000 dividido, tudo isso aqui que está multiplicando, eu vou passar para cá dividindo, vezes 0,25, igual a T menos 20, que foi a temperatura inicial, tá? Bom, olha só, pensa comigo, 5.000 dividido para 125, se fosse para 1.250, daria 4, porque 5.000 dividido para 2, 2.500, 2.500 dividido para 2, 125, daria 4. Mas não é 1.250, é 125. Então, vai ficar 40. E 40 dividido para 0,25, 0,25 não é 1/4? Isso aqui não é 1/4? É. Então, olha só. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Porque 0,25 é 1/4. E se eu estou dividindo um número por uma fração... Lembra que inverte a fração? Então, isso aqui vai ficar 160. Esse 20 vem para cá. E a minha temperatura final vai ser 180 graus Celsius. Portanto, alternativa B, 180 graus. Então, eu pergunto para vocês, qual foi a variação de temperatura? T final, 180. T inicial, 20. 180 menos 20, 160. Variou 160 graus Celsius, tá? Muito bem. Vamos encerrar nossa aula por aqui de calor sensível, calor específico, tá? Que é a mesma coisa. E aí, na próxima aula, a Sora vai conversar um pouquinho com vocês sobre o calor latente. Me mandem as dúvidas, tá? Vamos continuar fazendo as videoaulas, tanto para os meus alunos, quanto para os demais que queiram assistir, tá? Aceito também sugestões de temas que vocês gostariam de estar vendo por aqui no canal. E pode deixar seu comentário aí embaixo, o que você achou da aula, e nos vemos por aí. Meus alunos, meus queridos, um beijo, fiquem com Deus, tá? Qualquer coisa, a Sora tá aqui e acompanhem as nossas lives semanais, tá? Saudade de vocês. Tchau, tchau. Ah, e não esqueçam, estude, tá? Muito. Vamos lá, não deixem a quarentena passar e vocês ficarem cheios de dúvidas, porque na hora de voltar para a escola vai ser bem pior. Então, não deixem acumular as dificuldades de vocês e as dúvidas. Manda para cá que a gente vai trabalhando, a gente vai se comunicando, tá bom? Tchau, tchau!